Um fenômeno que vem provocando sofrimento e dor nos corações das pessoas justas do mundo inteiro é a moderna escravidão das instituições da mídia, influenciadas diretamente e usadas como instrumento de dominação por autoridades políticas brasileiras e mundiais, que procuram defender os seus interesses particulares a qualquer custo e a qualquer preço, em detrimento da informação isenta e verdadeira. Assim, é nossa obrigação alertar o povo e a sociedade brasileira, os educadores e pessoas sedentas de conhecimento para trabalhar, lutar e sacrificar-se num único objetivo, que é o de tentar criar um mundo mais sábio, onde reine a paz, a harmonia e a tolerância entre todas as civilizações, religiões e povos. Não permitir que a referida mídia forte predomine, modificando nossa cabeça com mentiras e suposições falsas, com um único objetivo de manter o fundamentalismo em suas organizações, que representam uma ideologia comunista ligada às doutrinas pré-existentes, com suas designações e critérios impulsionados pela tipificação de princípios cuja missão é a desestabilização da ordem e do progresso, implantando o terror, ou seja, a promoção da ditadura comunista, que dizem do proletariado, mas que de proletariado não tem nada, já que lidam e que estão sob o domínio das moedas fortes, dinheiro em abundância. A sociedade não pode e não deve deixar-se levar por palavras que a princípio seriam consideradas idôneas, dada a posição de destaque que determinadas pessoas que ocupam um cargo público, considerado o coração do lume sagrado da honra, da moral, da dignidade, em contemplada ostentação ao poder nas instituições brasileiras, a desempenhar esse sagrado dever com absoluto desinteresse, sem esperança, mesmo remota, de qualquer recompensa. São pessoas infiltradas, com o escopo único de defenderem a permanência do caos, como, por exemplo, afirmando que a comunista terrorista deve permanecer no poder, já que o problema do governo no Brasil não é econômico, mas só político. Esta blasfêmia, dita pelo representante do Poder Judiciário, é nada mais, nada menos que ditar ordens em defesa da ilegalidade, porque sua mente trabalha no sentido do triunfo dos poderes latentes de criação e geração das progênies mentais, adaptando-se com a parcialidade do modelo comunista terrorista implantado nesse país pelo movimento comunista internacional, fortalecendo a América Latina, representados pelos assaltantes do dinheiro público brasileiro, mais conhecido como corruptos. Gente, é preciso começar a limpeza, principalmente nas instituições mais representativas do Brasil: legislativo, executivo e judiciário. Omnia tempus alite. As sábias palavras de Rui Barbosa merecem o destaque desta crônica glorificada no estandarte levado pela glória. Diz ele: o comunismo não é a fraternidade, é a invasão do ódio entre as classes. Não é a reconciliação dos homens, é a sua exterminação mútua. Não arvora a bandeira do Evangelho, bane Deus das almas e das reivindicações populares.
não dá trégua à ordem, não conhece a liberdade cristã, dissolveria a sociedade, extinguiria a religião, desumanaria a humanidade, everteria, subverteria e inverteria a obra do Criador. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Ao iniciar o programa, convém lembrar as sábias palavras do filósofo Sócrates. É muito mais fácil corromper do que persuadir. Hoje recebemos o advogado Dr. Luiz Carlos Crema, um exemplo de cidadão que exerce plenamente o seu papel na luta pela defesa da pátria. E por acreditar na democracia, ele protocolizou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Dr. Crema é bacharel em Ciências Contábeis, possui especialização em Direito Tributário e em Direito Internacional. É membro da Academia Brasileira de Direito Tributário. Usa todo o seu know-how para atuar como parecerista, articulista e para ministrar cursos e palestras. E agora, ele vai nos explicar quais os possíveis desdobramentos de um eventual processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Seja bem-vindo, doutor Crema. É um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Direito e Justiça em Foco. O prazer é todo nosso, desembargador Lauleri e professor. Muito obrigado. Que muito contribui com o seu programa não só para a sociedade acadêmica e jurídica, mas a sociedade como um todo, né? Os assuntos e os debates do programa são de despertar o interesse público com vamos dizer assim, reforço à cidadania, do exercício da cidadania do povo brasileiro. Muito bem, muito obrigado. Eu sempre informo ao telespectador, lógico, ao convidado que nos prestigia, o seguinte: esse é um programa que foi feito para informar aqui a verdade, e vou acrescentar, a verdadeira. Porque a mídia forte, você sabe melhor do que eu, caro doutor Crema, a mídia forte, ela omite a realidade. Eu não sei, há os interesses, lógico, os interesses de cada um. Ela omite, mas o interesse maior que nós temos é pela nossa pátria, pelo Brasil. Não só pelo povo brasileiro, mas como um todo pelo Brasil. Não é verdade? Então, por isso que nós informamos aquilo que está acontecendo no momento. E como eu, não é, que tenho esse programa graças a uma perseverança no sentido de colaborar com a sociedade brasileira, não é, existem outros também que o fazem, e de uma forma muito boa, como você, por exemplo, não é, que já protocolou inúmeros impeachments, alguns outros impeachments, né? Exato. Não é verdade? Correto. Muito bem. Doutor Crema, então eu queria que você explicasse ao nosso telespectador o seguinte: como que a lei regulamenta um pedido de impeachment ou impedimento? O processo de impeachment, ele conta com os dispositivos constitucionais, a nosso ver, muito forte nos artigos 85 e 86 da Constituição Federal, onde estabelecem ali. E a gente nota, desde o início, ao falar do processo de impeachment com as disposições constitucionais, uma grave falha, a nosso entender, de muitos juristas que militam nessa área, ao desprezar o caput do artigo 85 da Constituição Federal. Que o caput do artigo 85 estabelece que qualquer ato do presidente da República é razão de crime de responsabilidade. Sim. E especialmente atos como improbidade administrativa, violação à lei orçamentária e outros tantos.
Então, se apega muito aos incisos do artigo 85 e pouco ao caput do artigo 85, que também consta no artigo 4º da Lei 1079 de 1950. Certo. Tá? Então, a previsão constitucional é prevista no artigo 85 e 86. A lei que regulamenta o pedido de impeachment, aí é denúncia, admissibilidade, o direito, vamos dizer assim, de postular e toda a tramitação do processo na Câmara e o julgamento no Senado é a Lei 1079 de 1950, uma lei ainda na época do presidente Gaspar Dutra, se não me engano. Sim, Eurico Gaspar Dutra. Eurico Gaspar Dutra, né? É uma lei de 10 de abril de 1950. Certo. A última reformulação que teve nessa lei foi no ano de 2000, fez alguns ajustes consideráveis. Então, sempre que se fala em processo de impeachment, não há como separar as disposições constitucionais e a Lei 1079 de 1950. A Lei 1079 de 1950, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, porém algumas disposições delas foram modificadas pela própria Constituição. Então, Sim. Um exemplo desse é que a lei lá de 1950 estabelecia que as decisões da Câmara seriam por maioria absoluta. A Constituição fala em 2/3 Sim. da Câmara. Então, são questões bem pontuais, mas que interferem bastante no processo de impeachment. Mas, doutor, o senhor já protocolizou esse documento importante? Já foi? Já. Sim. Há quanto tempo o senhor protocolou? Nós protocolamos, se não me falha a memória, 6 pedidos de impeachment já nesse novo mandato da presidente Dilma. Sim. Foram 2, não no novo mandato, 2 no mandato anterior? No mandato anterior, que foi às vésperas das eleições, em outubro de 2014. Esses pedidos foram refutados pelo presidente da Câmara e negou seguimento aí ao nosso recurso ao plenário. E os últimos pedidos foram protocolados em março e agosto Sim. de 2015. Esse pedido de agosto de 2015, que já consta as pedaladas fiscais, antes mesmo do TCU fazer o julgamento, né, da matéria ou das contas da presidente, quando houve o julgamento pelo Tribunal de Contas da União, o presidente da Câmara nos intimou para fazer um aditamento àquele pedido de impeachment de 12 de outubro de 2015. Ao mesmo tempo, também houve o protocolo do pedido de impeachment do professor Miguel Reale Júnior e do professor Bicudo e a doutora Janaína, em 1º de setembro de 2015 também. Sim, esse também pedido de impeachment também, a exemplo do que nós protocolamos, recebeu uma intimação do presidente da Câmara para que fosse aditado, né, oportunizando assim trazer novas decisões do Tribunal de Contas. Então, só que passado este período, houve decisões do STF, 3 liminares, que entraram na discussão do rito do presidente da Câmara. Diante disso, o nosso entendimento foi de não submeter mais aquele pedido de impeachment a julgamento pela Câmara. E aí nós renovamos um novo processo de impeachment, são novas denúncias, com base já na decisão do Tribunal de Contas, ao apreciar as contas e não aprovar as contas, melhor dizendo, da presidente Dilma de 1914, e também já com as evidências e provas dos novos crimes cometidos pela Presidente da República em 2015. Dos novos? Dos novos. Eu friso bem dos novos, Isso. Porque ela já cometeu inúmeros crimes, né? Inúmeros. Inúmeros. E aí, há que se, comparando lá ao direito penal, ao processo penal, nós temos uma espécie de quase continuidade delitiva. Continuidade delitiva. Porque
os crimes que foram cometidos em 2014... Então, é um concurso, né? Eles se estenderam para 2015 e aí também não houve nenhuma regularização dos crimes nem de 2014. Certo, né? certo. Eu já disse aqui algumas vezes nesse programa, o telespectador sabe, que há um provérbio italiano que se aplica como uma luva nesse caso. O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. O que significa? Que nós já conhecemos, não é, esta figura, não é, já há algum tempo lá atrás, não é, e ela já cometeu vários ilícitos penais. Não é? Então é isto. Ela continua nesta caminhada, vamos dizer assim, não é? Sempre com os ilícitos penais à sua mercê. É a nossa visão. Doutor Crema, quem pode dar entrada em um pedido de impeachment? O senhor deu como advogado e nós estamos explicando aqui, o telespectador está acompanhando. Mas quem mais pode dar entrada a um pedido de impeachment? As disposições legais e a felicidade da lei estabelece que todo cidadão pode fazer as denúncias, que é o que origina o processo de impeachment, perante a Câmara dos Deputados. Então, qualquer cidadão brasileiro, e aí se entende como cidadão brasileiro, aquele que tem título de eleitor e capacidade de exercer o seu direito, a meu modo de ver, o seu dever, Sim. pela forma que está na Constituição, de votar. Então, para fazer o pedido de impeachment, embora seja uma peça muito técnica, né, e até porque a própria Lei 1079 determina a utilização de forma subsidiária do regimento interno da Câmara dos Deputados, Sim. da Câmara e do Senado Federal, e também do processo, do Código de Processo Penal. Então, é uma peça eminentemente técnica, Claro, que acaba afastando Claro. O cidadão que não tem um conhecimento maior dessas disposições legais de formatar uma peça da forma jurídica que a lei assim exige. Sim. Bem, doutor Crema, o senhor que é um advogado brilhante, um advogado de ponta, com muita coragem, como deve ser a advocacia, aliás, conforme prevê a Lei 8.906/94, no seu artigo 31, parágrafo 2º, diz: nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Portanto, eu pergunto, qual foi a sua fundamentação no referido impeachment? Eu agradeço as vossas considerações, professor, mas eu sou advogado esforçado, eu me esforço bastante para que... Não, o senhor é um brilhante advogado e com coragem. Para que isso aconteça. E também entendo que não só o advogado mais do que todos, inclusive por obrigação constitucional, por obrigação legal e moral, e pelas facilidades que a profissão nos permite, e a liberdade, muito mais do que juízes ou membros do Ministério Público, de não se apequenar e não se acovardar perante essas questões de ordem pública. Isso é o que nos move e, infelizmente, nós não encontramos um respaldo junto aos demais membros da advocacia. Isso acaba nos entristecendo muito, mas o esforço nosso é nesse sentido, não só no aspecto individual, mas no coletivo, porque não há como se falar em individualidade sem antes em coletividade. O nosso pedido de impeachment, ele tem diversos fundamentos legais, como não poderia deixar de ser. E todos eles com provas robustas do cometimento de crimes de responsabilidade. Aliás, não só crime de responsabilidade. O nosso pedido de impeachment... Eu vou até acrescentar prova de autoria e materialidade. Perfeito. Autoria e materialidade, e não só dos crimes de responsabilidade, de crime comum praticado pela Presidente da República. Esses crimes estão tipificados nos artigos 395-A e 395-C do Código Penal. Sim. E, a nosso ver, também incorre em falsidade ideológica, Sim. o 299 lá do nosso Código Penal.
Então, aí, nesse estudo do processo de impeachment, há duas vertentes ou dois resultados que nós aguardamos com bastante ansiedade. Sim. O fundamento, os dois principais fundamentos, até pela divulgação na mídia, ou pela mídia, que pouco tem divulgado a respeito disso, né? Tem se concentrado em questões mais paralelas do que o centro da discussão ou o núcleo do problema. Ele se fundamenta nos pedidos de empréstimos que a presidente da República, ou que o governo federal, fez a bancos públicos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e etc. Fundos, o dinheiro do FGTS. Então, ela utilizou esses recursos para fazer o que se dizem, a meu modo de ver, erroneamente chamado de pedaladas fiscais, porque quando se fala em pedaladas fiscais, no termo técnico, afasta o povo, as pessoas que não têm o conhecimento técnico das palavras, do que crime de fato a presidente cometeu. E eu me recordo disso, se me permite, conversando com um motorista de táxi em Brasília, que é o que sempre me assessora, disse, mas, doutor Luiz, não há crime da presidente Dilma. Eu disse, mas como que não há crime da presidente Dilma? Eu disse, não, mas ela não roubou, ela não fez nada de errado. Daí nós explicamos o que é as pedaladas fiscais no exemplo dele. Disse, olha, se você pega um recurso e você não reconhece que pegou, né, e o teu empregador não autorizou a você pegar, o que é isso? Isso é crime, isso é ilícito. Pois foi o que a presidente Dilma fez. Então, o termo técnico pedaladas fiscais, ele exclui do conhecimento popular o que de fato acontece, o que na prática acontece, e dá margem para esses discursos populistas, esses discursos de palanque, para que o povo, mais uma vez, seja ludibriado, enganado. E é uma técnica corriqueira da presidente Dilma. Então, lavagem cerebral, exatamente. Né? Lavagem cerebral. Então, a culpa sempre são dos outros e nunca é de quem de fato cometeu esse crime. Então, o pedido de impeachment, são os empréstimos que foram feitos nesses bancos, deveriam ter sido repostos imediatamente pelo governo federal. Isso não aconteceu. Então, há uma contratação de crédito não autorizado pelo Congresso Nacional, porque precisava de lei. Ela não podia ter feito os empréstimos, porque ainda havia valores em aberto para serem pagos. Então, a lei de responsabilidade fiscal proíbe. E o mais grave, ela não poderia ter feito os empréstimos em ano eleitoral. Certo. Tá? E isso está estampado nas decisões do TCU. Aliás, um brilhante trabalho técnico, né? E há que se conhecer o esforço. E por unanimidade, né? Por unanimidade. Né? O trabalho técnico realizado pelas equipes técnicas e pelo Ministério Público, que atua junto ao Tribunal de Contas, que, na verdade, evidenciou ou trouxe à tona toda essa barbaridade que aconteceram nas contas da presidente Dilma. Então, esse é o principal, um dos fundamentos. O outro fundamento, e aqui nos remete à prática do artigo 299 do Código Penal, que, além de fazer os empréstimos, nós detectamos nos balanços desses bancos, Caixa Econômica, BNDES, Banco do Brasil, fizemos uma análise técnica no balanço desses bancos e constatamos que os bancos registraram o empréstimo. Fomos nas contas do governo e esses empréstimos não estavam registrados. Ah, não? Então, aí houve uma omissão do registro. Isso, se nós levarmos para o setor público, ou melhor, para o setor privado, não há dúvida do crime praticado por qualquer empresário ou contabilista que fizesse. Porque as contas não batem. Não batem. Então, houve um empréstimo registrado no banco e o governo federal não registrou a tomada de empréstimo junto às suas contas. Então, esse é um fundamento importante. Há rastros das digitais da presidente Dilma em toda esta
essas irregularidades, esses crimes, não só crimes de responsabilidade. Essa negociação. E colocar entre aspas, né? Exato. Negociações entre aspas. Porque sempre nos pedidos de impeachment anteriores que nós protocolamos, a desculpa é que nunca há prova material, nunca há indício de autoria. Essa é uma prova material. Essa é uma prova irrefutável, eu diria, porque foi aprovada por técnicos. Claro. Né? Então, não fomos nós quem aprovamos, foi quem tinha capacidade legal e constitucional para tanto. Exatamente. Tá? Outra razão de impeachment, e esta mais forte aos olhos da prova, são as dotações orçamentárias, créditos suplementares que a presidente fez por conta própria. Ela editou vários decretos, inclusive não numerados, né? E consta a sua assinatura, então também a prova de autoria ela é incontestável, onde abriu créditos que não estavam previstos na lei orçamentária e não há nem nos de 2015 autorização do Congresso Nacional. Ela o fez por esponte própria. Exatamente. E aí não tem como a contadoria da União e diz que aquele registro foi por conta dele, não foi da presidente. Então no caso dos créditos bancários, neste há a assinatura da presidente da República e não só num decreto, foram vários. Né? E para dificultar ainda o rastreamento desses decretos, são decretos não numerados, o que dificulta a busca, a análise e a localização desses decretos. Mas isso ocorreu. Tanto em 2014, que o Tribunal de Contas da União auditou e confirmou, quanto em 2015. O modus operandi é exatamente o mesmo, a prática é exatamente o mesmo. Né? Em 2015, até o mês de junho, esses desvios, essas irregularidades, somavam 40 bilhões de reais. Mas agora está muito mais, né? Muito mais. Doutor Kremer, vou fazer o seguinte, eu vou chamar um pequeno intervalo e depois nós vamos continuar, porque o senhor tem mais explicações a dar para o telespectador a respeito dessas fraudes ocorridas na presidência da República Brasileira. Na verdade, que motivaram, como o senhor diz, o protocolo de pedido de impeachment. Pois, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Grupo de Apoio à Justiça. Edital de convocação. Grupo de Apoio à Justiça GAGE, com sede na Rua Tabatinguera, 140, sobre Loja, em São Paulo, capital. Por sua diretoria executiva, devidamente representada por seu presidente, desembargador Silvio Marques Neto, por meio deste edital convoca todos os associados a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no endereço acima, às 10h30, em primeira convocação e em segunda convocação, às 11h do dia 1º de dezembro de 2015, com a seguinte ordem do dia: eleição dos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal para o biênio 2016-2017. De acordo com o artigo 3, parágrafo 4 do Estatuto Social, que obedece o artigo 59, parágrafo único do Código Civil, a Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á em primeira convocação com a presença da maioria absoluta dos associados e em segunda convocação, meia hora depois, com pelo menos 1/3 dos associados, deliberando pela aprovação de pelo menos 2/3 dos presentes, desde que quites com a tesouraria. São Paulo, 17 de novembro de 2015. Atenciosamente, desembargador Silvio Marques Neto, presidente.